Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho falar-vos da organização da minha casa. Se querem descobrir tudo, fiquem desse lado. Vocês têm pedido mais conteúdos sobre a casa, sobre decoração e eu sou bem mandada, não é? Por isso, decidi trazer-vos aqui um vídeo em que eu vos mostro como é que está a organização da minha casa atualmente. Eu fiz algumas alterações recentemente para tornar a coisa mais funcional, porque a verdade é que quando nós mudamos de casa, colocamos as coisas de uma determinada maneira e já passaram 2 anos desde que eu mudei e, portanto, a verdade é que, passado este tempo todo, eu começo a perceber-me que se calhar isto funciona melhor assim ou funciona melhor de outra maneira e quem sabe se não conseguir também inspirar-vos de alguma forma. Portanto, decidi basicamente dar assim uma revista à casa e mostrar-vos como é que eu tenho atualmente as minhas gavetas, o meu aparador, explicar-vos no que é que eu pensei, porque a verdade é que seja uma casa muito pequena ou uma casa muito grande, a organização é tudo. Se for muito pequena, porque todos os centímetros contam, e se for muito grande, temos tendência a espalhar muito e perdemos o fio à meada, portanto, bora lá! E sim, eu estou a gravar no escritório, novo cenário, que vocês estavam sempre a dizer que eu gravava sempre no mesmo. As obras parece que finalmente acabaram no interior da casa, havemos de ter no exterior, mas no interior acho que acabaram. Ainda estou a arrumar algumas coisas, mas se calhar em breve já vos consigo mostrar o escritório. Mas pronto, bora lá! Então, no que diz respeito à organização, na minha opinião, todos os móveis, tudo aquilo que nós temos, devem ser bem aproveitados. Por isso, eu tenho um único móvel na minha divisão da sala e é o aparador. E para mim fez todo o sentido arranjar um aparador que obviamente cumprisse aquilo que eu gosto a nível estético, mas que também tivesse arrumação. Porque a verdade é que está ali, ocupa ainda um bom espaço e eu queria que ele tivesse um misto entre decoração e arrumação. Portanto, as duas prateleiras do meio são unicamente para decoração, mas depois temos então uma porta do lado esquerdo onde eu guardo basicamente o meu serviço de pratos secundário, por assim dizer. E o que eu quero dizer com isto é que tenho um que utilizo quase todos os dias, mas depois tenho um segundo que é assim mais colorido, que uso mais de vez em quando tem alguém cá em casa, ou até mesmo para mim e para o Francisco em dias em que todo o género, olha, hoje apetece-me variar no serviço de pratos. E basicamente esse está assim guardado à parte porque acabo por utilizá-lo mais pontualmente. O que também guardo aí são algumas taças que eu uso mais para quando recebo visitas, para colocar snacks e esse tipo de coisas, e também alguns copos de, como é que se chama dizer? O xiripiti, exatamente, os copos do xiripiti, estão a ver? Que é o que vocês depois da refeiçãozinha, beber ali um copozinho de moscatel. No lado direito temos também outra porta, na parte de cima com a Playstation e os jogos, que não tem tido muito uso, mas está ali escondidinha, ela que fica ali. E na parte de baixo temos máscaras, álcool gel, velas, portanto assim uma coisa mais random. Mas sem dúvida que o aparador pode ser uma ótima opção para vocês ganharem espaço extra para organização e para arrumação. Ainda assim por divisão, mesmo antes de chegarmos à cozinha, eu tenho também o meu chaveiro, que basicamente é assim uma coisa bem gira. Encontrei aquela no gato preto e fiquei rendida, mas basicamente está pendurada na parede e eu coloco lá todas as chaves de casa, o que é bastante útil porque se isso não acontecesse, provavelmente elas andavam espalhadas pelo escritório, andavam espalhadas pela mesa da sala e assim eu chego a casa, coloco as minhas chaves, o Francisco a mesma coisa, fica tudo mais arrumadinho. Portanto, eu sei que é uma coisa que nem toda a gente usa, mas na minha opinião acho bastante útil. Por exemplo, os meus pais na casa deles não têm, nunca tiveram, portanto o que acontecia é que eu levava as chaves de casa, bem, tinha-as sempre na mala basicamente, e eu acho que acaba por ser um elemento de decoração e arrumação e organização, é um 3 em 1 perfeito. E eis que chegamos à cozinha. A cozinha é a minha perdição, pessoal, portanto se eu não for organizada é a fundo, estão a ver? Porque eu adoro tudo o que são os pratos e os talheres e gosto de ter um bocadinho de tudo, de várias cores, de vários feitios. Enfim, se eu pudesse tinha tipo um louceiro gigante só com vários tipos de louça. Não sendo possível, é preciso filtrar, é preciso organizar e a verdade é que houve algumas alterações que eu só fiz recentemente. Uma delas, que é assim a que mais mudou o meu dia, foi sem dúvida trocar a parte da mercearia para onde estavam os tachos. Ou seja, eu tinha os tachos numa gaveta e era útil, mas o problema da minha mercearia, portanto onde tinha as massas, tudo isso, é que era numa zona, é um armário que tem assim um canto de difícil acesso. E o que acontecia é que eu ia comprando comida e o que estava ali ia ficando para canto, o que chegou a uma altura em que eu e o Francisco já não sabíamos exatamente o que é que tínhamos no nosso armário da comida. Acabámos por perceber que muitas coisas já estavam fora de validade porque nós nem sabíamos que as tínhamos. E ficámos do género, não, isto não pode continuar porque é desperdício de comida, é desperdício de dinheiro e não é funcional. Portanto, fez-se luz e o que eu fiz foi colocar os tachos onde estava a comida
e colocar a comida então toda numa gaveta em pequenas caixas. Essas caixas eu já tinha, são da IKEA e na minha opinião são muito úteis, porque se eu quiser tirar todas as especiarias basta pegar na caixa e colocá-la em cima da bancada e vou usando e volto a pôr a caixa. E o facto é que eu também abrindo a gaveta e tendo a comida principal ali, consigo perceber logo tudo aquilo que tenho, o que é que eu tenho efetivamente de comprar quando for ao supermercado. Portanto, coloquei uma caixa só com massa, uma caixa só com arroz, uma caixa só com especiarias. Depois tenho uma que tem assim um mix de atum, pesto, molho de soja, esse tipo de coisas. E depois tenho ainda outra que tem o mel, tem café. Depois há umas quantas coisas que estão assim meio misturadas porque estou a usá-las no momento e não as quero pôr para canto, não é? Se não esqueço-me delas. Tenho também os chás, portanto é totalmente diferente eu abrir a gaveta e eu de cima tenho uma visão que me apercebo de tudo o que eu tenho de comida lá em casa. E também permite-me não comprar em excesso, porque quando eu acabar o próximo pacote de arroz basmati, então eu compro outro. E assim consigo manter a coisa mais equilibrada. Obviamente que não me cabe tudo numa gaveta, mas cabe-me aquilo que eu uso no meu dia-a-dia ou com maior frequência. A única coisa que eu deixei no armário onde eu já tinha a comida foi por baixo dos tachos, tenho umas caixas de madeira assim ainda maiores, em que uma tem, por exemplo, o azeite, o vinagre, todas essas coisas, e depois tenho outras separadas por tipos de comida, em que uma tem, por exemplo, coisas para bolos, umas farinhas, o pó da Royal, chocolate em pó, esse tipo de coisa, ou seja, são alimentos que eu vou precisar com menor frequência e, portanto, se estiverem ali não me choca, sendo que neste momento eu sei tudo o que tenho e, portanto, foi assim uma troca de uma vida e foram precisos 2 anos para eu perceber que a comida tinha que estar numa gaveta, que era o que fazia mais sentido e, tipo, eu abro a gaveta e dá-me uma sensação de paz, pessoal, juro-vos, é que dá mesmo, aquela sensação de ai, está tão bonito, está tão funcional, está tudo de bom, portanto, se vocês também têm este tipo de gavetas, experimentem, tipo, reservar uma só para comida. No meu caso mudou mesmo muito o meu dia-a-dia e, portanto, foi assim a mudança de organização cá em casa. Estou muito satisfeita. Depois, nas restantes gavetas da cozinha, o que eu fiz a nível de organização é uma delas, e as minhas gavetas têm uma maior e dentro dessa tem uma mais pequenina. Portanto, obviamente, se vocês não tiverem, têm que adaptar um bocadinho àquilo que for a vossa estrutura de armários, mas uma delas, que é a que está mais superior, tem o conjunto de pratos que eu uso todos os dias, e depois na gaveta está inserida lá dentro, tenho então um organizador da Amazon de madeira em que tenho todos os meus talheres, depois algumas facas para a fruta também. Depois na gaveta, nas gavetas do lado esquerdo, na de cima, tenho mais alguns pratos, mas aí são mais taças de sobremesa, taças de cereais, um conjunto de pratos também com umas bolinhas da La Redoute, que só tenho mesmo pratos de sobremesa, e depois tenho mais uma gaveta inserida com outro separador da Amazon, em que coloco também utensílios de cozinha, mas coisas mais pontuais, portanto os salazares, aquele para pincelar, para cortar pizza, para descascar alimentos, os pauzinhos do sushi, portanto são coisas que eu uso com menor frequência e, portanto, como tanto os pratos de sobremesa como esses são tirados menos vezes, estão todos juntos. E então os pratos que eu uso sempre, com os talheres que eu também uso sempre, também estão todos juntos. E, portanto, a nível dia-a-dia acaba por facilitar muito, na minha opinião, e, portanto, para mim foi tipo o ponto assente que tinha que ficar assim. Depois tenho também uma gaveta onde reúno tudo o que são toalhas, panos de cozinha individuais e os paninhos também mais pequenos para limpar a bancada, fica tudo junto e, na minha opinião, é muito mais simples do que andar a colocar. Eu lembro-me que tinha visto que alguém tinha, por exemplo, no aparador, e para mim faz mais sentido ter coisas no aparador que eu não uso com tanta frequência, mas obviamente cada pessoa deve fazer como achar que faz mais sentido. Para mim, sem dúvida que é assim. Tenho também uma gaveta com coisas mais secundárias, como taparoeiros, saladeiras, estão a ver? Tenho também, esta aqui pode gerar um pouco de controvérsia, mas para mim fez-me todo o sentido ter um espaço só com chávenas de café, seja para cafés curtos, para cafés longos. Fez-me sentido separar isso das canecas, porque nós aqui em casa pelo menos usamos mais as de café do que propriamente as canecas grandes. Canecas grandes é mais para chá e no inverno e, portanto, eu coloquei a gaveta mais próxima da máquina de café com esse tipo de chávenas e, por acaso, hoje quando eu estava a gravar para vocês não estava toda preenchida, mas quando ela está toda preenchida de chávenas fica tão fofo. Juro que fica, eu acho mesmo giro e é muito útil a nível da organização estar ali mesmo ao pé da chávena de café, sobretudo quando tenho muita gente cá em casa, é pegar e pôr na bancada, portanto não há nada mais rápido, por isso também foi algo que eu apliquei aqui em casa e que para mim e para o Francisco funciona.
Ainda do que eu queria partilhar convosco a nível de organização, destaque também que no meu móvel que eu tenho no quarto, que é da IKEA, eu tenho várias gavetas onde eu basicamente coloco roupa interior, maquilhagem, produtos de beleza, esse tipo de coisas, mas depois dentro das gavetas da maquilhagem, mais particularmente, eu tenho umas peças que comprei no espaço de casa onde coloco só os batons ou só alguns pós, por exemplo, ou seja, a gaveta é mais alta e a verdade é que sendo tão alta eu não conseguia ocupá-la toda, porque precisava ali ter uma segunda prateleira, por assim dizer. E aqueles suportes que eu comprei basicamente têm uma espécie de asa que fica sobre a gaveta e portanto a gaveta fecha super bem e eu consigo colocar muito mais produtos do que seria possível apenas com o espaço disponível. E na minha opinião foi também uma coisa que me foi muito útil e que eu possivelmente mais tarde irei adaptar a outras gavetas daquele móvel. E tive também se calhar sorte porque a largura do móvel é standard ou não sei, eu tive mesmo muita sorte porque aquilo encaixou na perfeição. Já no móvel da casa de banho também do quarto, eu tenho duas gavetas, a de cima basicamente tem toalhas, a de baixo eu queria colocar, sei lá, pastas de dentes, coisas de depilação, pensos, preferidas, esse tipo de coisas, e o que eu sentia é que estava tudo muito, como é que eu ia dizer, eu colocava as coisas nas gavetas e as coisas até ficavam ali arrumadinhas, mas bastava tirar uma ou outra, que aquilo misturava tudo. E portanto eu encontrei umas bases na IKEA e comprei assim várias, coloquei-as uma ao lado das outras por tipo de produto e agora quando eu quero mexer, mesmo para retirar é tudo muito mais simples, fica muito mais bonito esteticamente e também fica mais funcional e mais organizado. Por isso foi sem dúvida também uma ótima dica de organização que eu encontrei e que apliquei cá em casa e provavelmente eu podia falar-vos de outras, mas estas assim são sem dúvida aquelas que são as principais dicas que eu queria mesmo partilhar convosco. Digam-me nos comentários se alguma destas dicas vos foi útil, se também organizam a casa mais ou menos assim como eu mencionei, se têm outras dicas que possam ser úteis para mim ou para qualquer outra pessoa que venha ler aqui a caixa de comentários. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto, não se esqueçam de subscrever ao canal e vemos no próximo vídeo. Tchau!